O pirronismo, também chamado de ceticismo antigo, é uma doutrina filosófica que atribui-se ao filósofo Pirro de Élida, que viveu entre 365 a.C. a 275 a.C. O pirronismo postula a necessidade de suspender o juízo sobre as coisas, pois não há um critério seguro que possamos usar para poder chegar numa verdade definitiva. Embora os gregos céticos tenham produzido em grande quantidade tais escritos, poucos deles sobreviveram. Quase tudo o que sabemos sobre o ceticismo antigo se deve às obras de Diógenes da Laércio, do século III, Cícero, do século I, e do médico filósofo Sexto Empírico, do século II. Também podemos achar bastante coisa sobre o ceticismo antigo com os filósofos e pensadores que eram contra o pensamento de Pirro, como Santo Agostinho, do século IV. Ok, então, eu vou falar um pouco sobre Kant e o pirronismo e, primeiramente, eu já vou pedir desculpa sobre o áudio, porque eu sei que provavelmente tá muito ruim, ok? Então, é o seguinte, enquanto céticos acadêmicos, eles acreditavam que, na verdade, eles não acreditavam na existência de uma verdade em si. Os céticos pirrônicos, eles viam isso de uma maneira diferente, eles continuavam buscando. E é a partir daí que você pode ver a inferência do pirronismo na filosofia de Kant, que era um meio de uma instrução filosófica de contínua investigação, o que acabou inferindo no próprio desenvolvimento da filosofia crítica, da metafísica e da própria constituição filosófica. Por exemplo, na metafísica seria porque Kant acreditava que ainda existia muitas falhas e buracos que ele precisava preencher, ele precisava continuar procurando. Enquanto na filosofia crítica, para maior esclarecimento, podemos ver que ela seria uma via dupla entre o dogmatismo e o ceticismo, em que o dogmatismo ele deveria ser deixado de lado por seguir uma doutrina única, e o ceticismo deveria ser retomado e visto por uma perspectiva mais crítica. Ok, então, continuando, nas análises das preposições da metafísica, foram encontrados certos vocabulários pirrônicos, que, de acordo com o Sexto Empírico, seria o quê? A equipolência, que seria a isotenia de afirmações dogmáticas em conflito, essas que seriam a de diafonia, que levariam à suspensão do juízo, que seria o epoché. Bom, como eu não sei se meu vocabulário está correto, a forma que eu pronunciei, eu escrevi aqui para melhor explicação, ok? E falando de Sexto Empírico, ele acreditava na existência de três tipos de filosofia. Seria a cética, a acadêmica e a dogmática. A dogmática é essa que acreditava na existência de uma única verdade. A acadêmica, que não acreditava na existência de uma verdade absoluta em si. E a cética, que seria aquela que continuaria procurando essa verdade. Os céticos, esses que chegariam a um estado de imperturbabilidade, um estado de tranquilidade da alma, por assim dizer, que seria chamado de ataraxia e que vai ser melhor explicado mais pra frente durante esse trabalho. Ok, valeu. Ok, eu espero que esteja dando pra me escutar. Enfim, eu vou continuar falando um pouco sobre Pirro e as paixões, ok? Então, seguindo sobre aos meios da indiferença de Pirro, que foi citado anteriormente pela Ingrid, a ataraxia em si, ela não era vista de uma forma muito benéfica. Por quê? Porque, para Pirro, a ataraxia ela era alcançada não quando você alcançava o conhecimento real das coisas, mas sim a partir da sua própria ignorância. De que maneira? Por exemplo, os céticos, eles se comprometiam que eles não tinham completo conhecimento sobre as coisas, porém, da mesma maneira, eles alcançavam a tranquilidade, mesmo não sendo um alvo de suas pesquisas. Para o Sexto Empírico, em si, as paixões elas eram divididas de certa maneira, que seria o quê? A partir do começo da investigação, os céticos eles chegariam
eles passariam pelo processo de perturbação. E a tranquilidade ela seria alcançada de uma forma mais sutil ao fim da investigação, mesmo que não chegasse exatamente a uma resposta concreta das coisas, ok? Bom, a partir disso, foi uma visão bem rápida. Você pode ver que a corrente filosófica cética, por ela não possuir tese, por ter uma explicação completa e um esclarecimento maior da filosofia das paixões, ok? Da teoria das paixões em si. Mas eu espero que tenha dado para entender assim a superfície disso, ok? Obrigada. E você mesmo, já parou para pensar sobre a diferença entre ceticismo acadêmico e ceticismo pirrônico? Não seria tudo ceticismo? É o que veremos agora, nesse exato momento e nos próximos minutos que se sucedem. Fica aí, já bebe a sua aguinha e vamos lá. Quando tratamos de ceticismo acadêmico ou pirrônico, percebemos que ambos são ditos céticos, suspensivos, apoiréticos, pois juntos nada afirmam e julgam que nada se apreende. Primeiramente, eu saliento para vocês que torna-se de suma importância a compreensão tanto dos escritos de Pirro e as suas influências concretas no ceticismo pirrônico, quanto na formação do ceticismo acadêmico e suas relações intrínsecas ao pensamento de Platão. Quando nos referimos a Pirro de Elis, tocamos em uma das questões centrais de toda a discussão evidenciada, pois esse não deixou escritos, muito provavelmente por ser semelhante a Sócrates, apreciador da filosofia prática, não sistematizada, vivida intensamente como um modo essencial para a convivência. Contudo, é através de Sexto Empírico e seus escritos, posteriormente a Pirro e a Academia Moderna, que são lançadas as bases do pirronismo, sendo capaz de evidenciar em livros como A Exposição das Características Pirronianas e Argumentos Dirigidos contra a Filosofia Dogmática, os reais preceitos de tal corrente filosófica. Todavia, as dificuldades encontradas pela falta de escritos da parte de Pirro se veem supridas não somente nesses argumentos de Sexto, mas também em análise de fragmentos de Aristóteles, onde Pirro surge como um cético incontestável. Não tem como criticar o cara é Pirro é Pirro, pirronismo é Pirro. Por outro lado, na procura de outras fontes, claro que a gente não pode só encontrar uma fonte que diz que Pirro é Pirro e pirronismo vem de Pirro, né? Por outro lado, então, na procura de outras fontes, encontramos um Pirro que dificilmente poderia ser visto como cético. Cícero, por exemplo, julga Pirro como sendo defensor de uma doutrina da indiferença. O cara tá lá, é a doutrina da indiferença. Você concorda com isso? Não, porque eu não sei. É exatamente isso que Cícero diz que ele faz. E aí isso é em relação a tudo, que nem merece ser comentado, segundo Cícero. Mas ora, se os escritos de Cícero atribuem verdade, a atitude não cética, a reivindicação pelos pirrônicos posteriores do pensamento de Pirro, sendo como um pilar do pirronismo, terá de ser interpretada como uma deturpação do real sentido de sua posição. Analisando então essa disparidade de argumentos, podemos inferir que ao passo de os testemunhos céticos sobre Pirro poderem pecar pelo excesso, por valorizar demais, visto que trata de contratar patrocínio num passado um tanto recente, Cícero, por outro lado, apresenta um juízo totalmente crítico, que deve-se à nova academia considerada de um ceticismo genuíno. Ou seja, cada corrente fala que ela quer o ceticismo de verdade, que ela quer a verdade, enquanto no ceticismo não tem verdade. KKKK. Dessa forma, já conseguimos analisar que essas duas correntes marcam uma disputa de forma acirrada e fervorosa. Todavia, é necessário salientar novamente que são as semelhanças entre essas que capacitam na percepção um tanto implícita de suas diferenças. E estas parecem concernir ao modo de tratamento de certos temas, em comum crítica ao dogmatismo, bem como a forma de expressão. Ou seja, gente, enquanto os acadêmicos afirmam ser possível encontrar a verdade, localizando seus pilares em Sócrates e Platão, os céticos autênticos seguem-na buscando e criticando a contaminação dogmática, que levou a academia
como introdução do estoicismo e defendendo uma verdade, no caso aos céticos autênticos, que é de fato inapreensível. A verdade é inapreensível, segundo os pirronistas. Porém, vamos entender aqui o debate mais profundamente, e para isso a gente tem que fazer, claro, que uma análise cronológica. Onde que foi atribuído o pensamento cético na história da filosofia? São 4 períodos que foram atribuídos essencialmente ao ceticismo como tal. O primeiro são os pré-socráticos, que é uma fase inicial em que nós podemos identificar temas e tendências céticas na filosofia pré-socrática. A esses, no caso aos pré-socráticos, Aristóteles se referiu no livro 4º da Metafísica. Na segunda parte, Pirro de Elis. O pirronismo, no caso, não foi essencialmente inaugurado por Pirro, mas os pensamentos e os pilares desse ceticismo pirrônico foi inaugurado por Pirro, cujo pensamento nós conhecemos através de seus discípulos e posteriores contribuintes, como no caso o Sexto Empírico. O ceticismo acadêmico, que é correspondente à fase cética da Academia de Platão, iniciada por Arcelau, que vigorou até Clitômaco. E o quarto, e o fim último, é o Enidésimo de Knossos, possivelmente um discípulo da Academia no período de Filon, que busca reviver o ceticismo ao buscar inspiração em Pirro, dando origem ao que ficou conhecido como ceticismo pirrônico. Uma observaçãozinha importante é dizer que o pensamento de Enidésimo foi principalmente transmitido pelas obras de Sexto Empírico, bastante citado aqui e que é de fundamental importância ao ceticismo pirrônico e também ao pirronismo nesse caso. A filosofia cética, instituída pelo pilar de Pirro, é entendida com o objetivo primordial de basear-se na obtenção da ataraxia, que resultará a felicidade do homem. Portanto, marcamos um caráter essencialmente prático e preocupante com a ética. Quanto à filosofia cética, instituída principalmente a Platão, são afirmados alguns fatores que evidenciam a sua postura cética. Ou seja, o que Platão fez, meu Deus, para dizer que ele é cético? O pessoal pegar da academia e falar, não, Platão é cético e eu posso provar. O que fiz? Eles dividiram em 4 subtemas. O primeiro, o modelo da dialética socrática, encontrada sobretudo nos diálogos da primeira fase, em que temos a oposição entre argumentos gerando um conflito. O segundo, o caráter apoiético e inclusivo desses e de outros diálogos. O terceiro, a admissão da ignorância. Se Platão admite que ele é ignorante, que ele nada sabe, então ele tirou um juízo sobre as coisas. Ele não estabelece mais o juízo, logo cético. Quarto, a influência da discussão da questão do conhecimento no diálogo de teteto, sem que se chegue a nenhuma definição aceitável. Se Platão não chega a nenhuma definição aceitável, logo ele institui o preceito de não juízo sobre as coisas. Concluindo, inferimos que Sexto Empírico insiste na interpretação da epos como suspensão do juízo, uma posição segundo a qual não se afirma nem nega nada, evitando assim o dogmatismo negativo dos acadêmicos que afirmam ser impossível encontrar a verdade. Portanto, é a indiferença da interpretação quanto ao papel da epos que marcará a ruptura entre o ceticismo acadêmico e o ceticismo pirrônico. Muito obrigado, galera. Até mais. Estudando sobre Pirro e suas paixões, podemos concluir que Pirro viveu aos moldes dos sábios antigos, uma vida que interrelacionava as suas opiniões com o seu modo de vida. O relato mais importante feito sobre a vida dele é o de Diógenes Laércio, feito no seu livro Vida e Doutrinas de Filósofos Ilustres, publicado no século III e IV. Nesse livro, Diógenes faz um comentário sobre a vida de Pirro, aonde ele diz: sua vida foi coerente com a sua doutrina. O filósofo não saía do seu caminho em vista de problema algum, e não tomava para si nenhuma preocupação. Muito pelo contrário, mostrava-se indiferente em face de qualquer perigo. Enesidemo, que foi um filósofo grego que viveu no século I a.C. e lecionou em Alexandria, disse que, apesar da doutrina de Pirro sobre a suspensão de juízo, preocupações eram o que não se faltava no dia a dia dele. É mencionado que Pirro não tomava qualquer preocupação, pois para ele nada era essencialmente bom ou ruim. Porém, explica-se depois que na sua vida cotidiana o que não lhe faltavam eram preocupações. Toda essa corrente se coloca a partir de uma
postura de indiferença cética diante dos fenômenos. Essa posição de indiferença assumida por Pirro pode ser refletida no vocabulário dos céticos, como o fato de que eles não afirmam nada sobre a essência da realidade. Podemos tomar como exemplo a natureza do vinho, onde os céticos diziam que, por um lado, haviam as pessoas que afirmavam que o vinho não era bom porque ele não as deixavam em sã consciência. Porém, por outro lado, haviam as pessoas que diziam que ele era bom sim, porque ao tomá-lo, ao bebê-lo, ele as tornavam felizes. E então, qual seria a realidade da natureza do vinho? Os céticos sempre assumiriam a indiferença, pois eles se autodeclaravam incapazes de poder decidir e ficavam à parte da situação. Segundo Pirro, a respeito de qualquer realidade, sempre há a possibilidade de haver dois ou mais discursos opostos. Quando existem duas afirmações sobre o mesmo objeto e nós não conseguimos nos decidir, devemos reconhecer que não sabemos sobre a natureza das coisas. Isso será a difonia e a sua consequência tornar-se-á a dispersão do juízo, que é o movimento racional de reconhecimento da ignorância. Diógenes relata que, apesar da indiferença que Pirro pregava, ele sim demonstrava alguns sentimentos, tais como a precaução na sua vida comum, o fato de ele ter vivido de modo piedoso por ter sido um sacerdote e a sua hostilidade em relação aos sofistas. Pensando nessa gama de reflexões, de sentimentos e de pensamentos, podemos extrair duas conclusões sobre as paixões de Pirro. A primeira é que as paixões, em sua grande maioria, são sutis ou moderadas, tais como a tranquilidade, a solidão, a indiferença e até mesmo a precaução. A segunda é a correlação do reconhecer da ignorância e da indiferença. Temos aqui a relação entre a oposição de opinião com opinião e a tranquilidade nas ações. Porém, não há nenhuma explicação racional que nos diga como a indiferença surge, nem como a ignorância causaria a indiferença. No relato da vida de Pirro, ele nos diz que, ao nos considerarmos ignorantes, obrigatoriamente nós seremos arrebatados pela indiferença. Então, em questão ao pirronismo e a sua moral, a gente pode notar como um dos principais pilares da filosofia pirrônica a suspensão do juízo, que é a epoquê. Não sei se eu vou falar diversas palavras em grego, mas eu não vou ter certeza da pronúncia. Que vai ser a suspensão do juízo pleno, né? Então, esse vai ser o diferencial dessa doutrina, dessa filosofia, para as outras filosofias céticas, porque ele vai acreditar que isso vai levar ao ponto alto da vida de um pirrônico, que é a ataraxia, que a gente vai falar conforme a moral e as condutas de um pirrônico. Então, ele vai ter impossibilidade, a suspensão do juízo ele vai colocar como impossibilidade de afirmar ou julgar ou negar qualquer coisa. Então você não pode ter um julgamento daquilo, você não pode ter um pré-julgamento. Então, como eles acreditam na aparência das coisas e não sobre o que elas são, que a gente vai até falar sobre o debate entre pirrônicos e dogmáticos, que um pirrônico ele nunca vai poder falar sobre o que é aquela coisa, porque ele não conhece, porque é tudo relativo, nada é absoluto. Então, a gente vai ter um pirrônico não julgando, mas falando que realmente o que pode ser. Então, um exemplo, falado até no artigo que leva o mesmo nome do título do nosso tópico aqui, Pirronismo e a Moral, é onde ele fala, um pirrônico não pode negar que o mel aparenta ser doce, mas ele não pode falar o porquê dessas coisas, sobre o que, como é feito, de que forma, porque ele só aparenta, ele não pode saber por que aquilo é doce, por exemplo. Então, é esse embate do dogmático. O dogmático, ele fala sobre o que é aquilo, e o pirrônico, ele fala sobre o que aparenta ser, que é, porque tem até uma frase famosa dos pirrônicos que vai ser: nada pode ser conhecido, nem mesmo isto. E o que essa frase ela realmente tem esse significado? Que, na verdade, nós nunca saberemos a verdade, de acordo com os pirrônicos. A verdade absoluta sempre vai ser buscada e é um dos dilemas do pirrônico, a busca constante por conhecimento. Porque se nada pode ser conhecido, sempre vai ser uma busca constante, porque tudo é relativo, cada um tem a sua verdade, cada um pode se conhecer de uma forma.
Só que os pirrônicos também sabiam que uma hora eles não poderiam se abster de tudo, né? De tudo, dessa passividade. Teriam chegar horas que eles teriam que afirmar ou negar algo. Então ele vai chegar de acordo para seguir os fenômenos da natureza, que pode ser quando ele pode ser inativo a um julgamento. Então ele vai seguir de acordo com o que a natureza diz, como eu citei o exemplo do mel, porque é uma coisa que ele não poderia falar. Ele não poderia falar que o mel era amargo. Então, ele estaria mentindo. Ele estaria, inclusive, negando um princípio. Então, ele estaria negando uma coisa, sendo que é mentira. Então, ele está fazendo um julgamento negativo daquilo e aí vai contra o princípio dele. Então, algumas coisas dessa filosofia até parecem um pouco confusas, mas com um pouco vai se acertando. Então, essa passividade que é muito característica do pirrônico. Ao contrário, por exemplo, do estoico, que se vê uma suspensão de juízo, só que ativa. Ele não poder se fazer algo, você falar, o que eu posso fazer a respeito desse problema? Não posso fazer nada, não posso fazer nada. Mas mesmo assim é uma suspensão de juízo ativa. Na do pirrônico, ele não pode fazer julgamento porque não diz a respeito dele. Simplesmente isso, porque as coisas vêm de fora e não dele. Outro ponto ainda na moral e do pirrônico é que na Grécia Antiga não era muito bem visto um pirrônico acreditar em deuses, e porque justamente era contra o princípio dele, porque ele estava afirmando um julgamento, que Deus existe, mas ele também não poderia ser ateu, porque ele estaria negando um julgamento, então ficaria no âmbito que a gente hoje conhece como agnóstico. Ele teria dúvida se existe ou não um Deus. Então, isso era uma das características. E também, como eu falei no início do vídeo, a ataraxia era o ponto pleno do pirrônico, onde ele chegaria ao ponto máximo, que ele não teria a suspensão do juízo pleno, sem mais nenhuma perturbação, e não a palavra que se fala metripateia, que seria uma suspensão parcial, que é o que você vai conforme a sua vida, mas você deve evitar isso, porque você não vai conseguir a felicidade plena, que é o que todo pirrônico almeja. E conforme vamos falando sobre o pirrônico, também percebemos que seguir as leis e os costumes era o ideal, já que nenhuma cultura poderia se dizer certa ou errada. Ele seguiria aquilo conforme porque ele estaria inserido naquela cultura. Então, os pensamentos dele são formados por aquela cultura. O pirrônico, ele tem a noção disso. Então, ele não poderia falar que a cultura dele estava errada ou a cultura do outro estava errada. Ele deveria prezar pela sua cultura e segui-la. Em relação à vida do Pirro, é tudo muito, muito incerto a seu respeito, porque nada foi registrado por ele mesmo em vida. Tudo foi por seus seguidores conforme os anos se passaram. Mas, possivelmente, seus ensinamentos foram deturpados ao longo dos anos, já que ele mesmo escreveu. Então, temos várias ondas, de acordo com seus discípulos, sendo o sexto empírico mais famoso deles. Então, em relação à sua vida, até sua data de nascimento e data de morte são desconhecidas exatamente. Temos algumas previsões de quando ele poderia ter nascido e morrido, que a data de seu nascimento poderia ter sido entre 360 e 365 a.C., e a sua data de morte em 270 e 275 a.C. Mas, e a pergunta que não quer calar, como é que ele chegou à criação dessa filosofia tão diferente das outras, tão diferentes, e que gerou tanto embate nas escolas filosóficas? Então, é datado que ele viajou com Alexandre o Grande para a Ásia, junto na Índia e outros países do Oriente Médio e por essa região. Ele conheceu o zoroastrismo, onde ele conheceu e teve a ideia dos conceitos que nós conhecemos hoje, que é a ataraxia, a suspensão do juízo, os fenômenos e assim por diante. A partir dessa viagem, onde ele ganhou uma fama por causa de sua doutrina. Então, ele conheceu muitos dos seus seguidores que posteriormente escreveriam sobre eles, como Timon, e ele também viajou com Anaxargo de Abdera.
Então, ele foi conhecendo várias pessoas que escreveram sobre ele no futuro, mesmo que ele não tenha escrito. Inclusive, Timon foi um dos principais a ser escrito, mas hoje em dia ele já não é tão levado mais a sério como antigamente, como uma fonte fiel dos ensinamentos de Pirro, justamente por ele ser um seguidor muito fervoroso a Pirro e poder ter, inclusive, levado as ideias até o pé da letra e outras questões. Outro seguidor muito famoso e que também é levado em conta, mas também não é considerado uma fonte tão confiável, é Antígono. Ele é uma das fontes de materiais mais relacionadas a Pirro, mas mesmo assim ele não é considerado por ele não ser um filósofo, e sim um interessado nas ideias de Pirro. Então ele é conhecido até como seria um vendedor de fofocas, porque ele não era um filósofo de verdade e ele só se gostava muito da ideia. Então, as fontes mais usadas para conhecer sobre a doutrina de Pirro é os relatos do sexto empírico, que era um médico e por isso seus exemplos eram muito ligados a enfermidades, ao contrário de outros filósofos que sempre ligavam as coisas aos sentimentos, ao amor, ódio. O sexto empírico vai ligar muito com a fome, com a sede, com as enfermidades do corpo e não da alma ou da mente humana. Então, podemos perceber que, infelizmente, sobre a vida de Pirro não descobriremos tão cedo, até porque não tem muitos registros, ou se houvessem registros, provavelmente até hoje acabaram sendo perdidos ao longo dos anos. E é uma doutrina muito fragmentada e que, infelizmente, não sabemos tanto sobre a vida de seu autor, como também seus ensinamentos, visto que muito foi se perdido ao longo dos anos. Médico e filósofo grego de origem incerta, um dos representantes mais importantes do ceticismo pirroniano, cujos escritos têm sido fonte de maioria das referências dessa corrente filosófica. Não se sabe com exatidão de onde era originário, porém viveu em Atenas, Alexandria e Roma. O sobrenome empírico veio de suas concepções filosóficas, especialmente por sua prática médica. Escreveu vários livros dedicados ao pirronismo, doutrina criada por Pirro. Seus 3 primeiros livros são conhecidos como Argumentações Pirrônicas. Em seus escritos nota-se uma forte influência de Pirro e Enesidemo, que são dirigidos contra a pretensão dogmática de conhecer a verdade absoluta, tanto em questões de moral como de ciência, pensamento que caracterizou sempre a escola cética. Os escritos têm uma importância fundamental para o conhecimento do pensamento antigo. Por exemplo, em sua obra de 7 livros, Adversos Matemáticos, dirigida especialmente contra os professores, relata dados importantes para o conhecimento da história da astronomia, gramática e ciência antiga, ou em termos gerais, a teologia estoica. Também é conservado um tratado